o serviço social e o envelhecimento. Por isso que eu entendo que o estágio, ele precisa ser um bom estágio. A gente não constrói identidade profissional pela negação. Então, eu não aprendo a ser um bom assistente social fazendo um estágio ruim. Ah, mas eu estou aprendendo o que eu não faço. Não, você não está aprendendo, né? Então, eu entendo que um dos desafios também para a pesquisa é a oferta de bons campos de estágio. Porque o trabalho do assistente social, ele desperta questionamentos. Ele desperta em si questões que podem levar os estudantes ao universo da pesquisa. Muito bem. Então, terminei a especialização em gerontologia e aí consegui o meu primeiro trabalho como assistente social. Esse primeiro trabalho foi numa organização não governamental localizada no município de Barueri, também em São Paulo, né, região metropolitana de São Paulo. E aí lá eu fui a primeira assistente social da instituição e a principal função era organizar a instituição de longa permanência que a entidade tinha acabado de assumir. Essa instituição de longa permanência, ela era de administração municipal e tinha sido então passada para a administração dessa entidade. Então, a ideia era estabelecer critérios de seletividade, fazer a seleção desses idosos, né, para que as vagas na unidade residencial fossem ocupadas por quem não tinha apoio familiar. Bom, então lá vou eu, né, organizar plano de trabalho e tal. E aí eu comecei a perceber que quem vinha pedir vaga para a entidade tinha cuidador, eram as famílias que estavam cuidando dos seus idosos, só que elas estavam num limite, assim, elas não estavam mais aguentando cuidar dos idosos. Ou seja, aquilo que tinha me acontecido no hospital, de ver as famílias sobrecarregadas com o cuidado, estava se repetindo no âmbito da comunidade. Então, as famílias estavam lá cuidando, elas não tinham orientação de como cuidar, do que fazer. Então, chegava uma hora que elas iam pedir para que o idoso fosse colocado na unidade residencial. Não porque elas não gostassem mais do idoso, não era uma questão afetiva, era uma questão de não conseguir mais, de não aguentar mais. Então, eu comecei a pensar que se a gente cuidasse desses cuidadores, a gente podia continuar com esses idosos em casa. Então, eles não iriam para a unidade residencial. E a unidade residencial poderia, sim, ficar voltada para os idosos que não tinham família, porque também tinham vários, né? Então, eu comecei a pensar como é que a gente ia fazer isso. Então, eu elaborei um curso que se chama, porque ele existe ainda, Ciclo de Orientação a Familiares de Idosos Dependentes. Para que pudesse acontecer uma aproximação entre os profissionais da unidade residencial, porque lá tinha uma equipe multidisciplinar completa, com médico, fisioterapeuta, fono, nutricionista, enfermeiro, assistente social, terapeuta ocupacional, dentista. E como é que esses profissionais podiam dar orientação para esses cuidadores e auxiliá-los na manutenção da qualidade de vida desse idoso e na qualidade de vida própria. E então eu implantei essa atividade, né? Então esses cursos começaram a acontecer 2 vezes por ano e entre um curso e outro tinha um grupo de manutenção, né? Os cuidadores que se interessavam ficavam nesse grupo de manutenção. Não era mais o curso, mas eram grupos de manutenção onde os cuidadores iam trazendo novas demandas e a própria dinâmica do grupo, eles iam respondendo, trocando informações e tal. E aí
isso foi caminhando, assim, né? Foi caminhando. Foi quando, de repente, eu comecei a trabalhar em 2003, quando foi 2006, mais ou menos, 2006, isso. Quando foi 2006, eu resolvo fazer o curso de mestrado em serviço social e resolvo pensar, né, no meu projeto de mestrado, como é que o serviço social desenvolvia essas ações, porque para mim, muitas assistentes sociais faziam isso, né? Muito, aquilo que eu estava fazendo. Muitas assistentes sociais faziam isso porque a demanda de idoso é muito grande, né? Então tem idoso que não acaba mais. Então eu achei, bom, outras pessoas estão fazendo também, então eu vou estudar o que o serviço social faz dentro desses cursos. Entrei no mestrado de serviço social da PUC. Por que eu entrei no mestrado? Porque o meu sonho era ser professora. Um sonho antigo, um sonho de menina, assim, aquele sonho de quem não pôde fazer o colégio de magistério e que encontrou no serviço social uma grande realização profissional, então resolveu juntar as duas coisas. Muito bem. Aí tô lá na PUC e descubro eu nas pesquisas preliminares que não, ninguém fazia isso, assim, né? Isso não era uma coisa comum, assim, que além daqueles que eu já tinha estudado nos hospitais escola, não tinham outros fazendo, né? Não tinham outras iniciativas de cuidado ao cuidador. E aí, então, como é que um projeto de pesquisa vai se realizar se ele não tem objeto de pesquisa? Né? Isso é um problema. Professores de metodologia depois podem responder para vocês. Isso é um problema. Então, eu fiquei um tempo fazendo as disciplinas obrigatórias do mestrado e com esse objeto na mão, tanto quanto perdido, mal estruturado ainda. E, gente, tudo bem isso acontecer. Tudo bem. Porque os nossos objetos de pesquisa são objetos dinâmicos. A gente não estuda a pedra, a árvore que passa ano, vai ano, mas está ali no mesmo lugar. Nós estudamos relações sociais. Nós estudamos manifestações da questão social, e isso é dinâmico. Então, essas coisas, elas vão tomando forma, elas tiram forma, elas vão crescendo, diminuindo, e tudo bem. Isso acontece. Então, você que está elaborando o TCC e está com essa angústia, respira fundo e vamos em frente, porque acontece. E tá tudo certo. Aí, eu tô lá, né, então, pensando como resolver este problema. Eis que o projeto que eu coordenava nessa instituição, ele ganhou um prêmio da Unesco. Ele foi premiado como uma ferramenta social a ser multiplicada. Então, foi quando as coisas se abriram para mim, né? Então, eu pensei, bom, já que eu não tenho outros grupos, né, para pesquisar, eu vou fazer um relato da minha experiência, né? Eu vou fazer um relato meu. Porque se uma instituição como a Unesco está dizendo que é uma iniciativa importante, então ela precisa ser sistematizada, ela precisa ser documentada, ela precisa ser organizada de forma que ela possa ser replicada. Então, esse foi o projeto de mestrado que eu levei para qualificação, que eu finalizei. Então, estudar a educação para os cuidados de idosos como uma possibilidade de trabalho do assistente social. E isso foi importante porque esse projeto ele existe até hoje e ele já foi replicado por muitas cidades da região metropolitana de São Paulo. Então, isso quer dizer que vários idosos foram atingidos, né? Assim, e aí a qualidade de vida deles foi melhorada, porque o cuidador foi então amparado. Pode mudar o próximo, por favor. Então, o que nós temos neste momento? Eu estava, então,
com cerca de 7 anos de formada, e eu já tinha, então, duas possibilidades desenhadas que tinham bastante sentido para mim. Uma era o serviço social. Então, eu estava, e ainda estou, realizada enquanto profissional, então entendo e gosto dessa profissão. E a outra é o envelhecimento. E o envelhecimento até então tinha sido estudado na, na sua configuração no mercado de trabalho e quanto à dependência para as atividades cotidianas e na necessidade de um cuidador para auxílio nas necessidades cotidianas. Eis que, depois do mestrado, eu começo a dar aula. Então, aquele sonho de ser professora, ele se realizou e eu começo a dar aula e conheço, então, a professora Mabel. A professora Mabel, junto com a professora Márcia Eurico, elas são estudiosas de relações raciais. E aí, eu comecei a entender que todos os grupos sociais que a gente pode estudar dentro do serviço social, qualquer um, criança, adolescente, idoso, mulher, qualquer, ele vai ter uma raça e etnia e quanto mais vulnerável ele for, essa raça e etnia tem maior probabilidade de ser a negra. Isso, assim, desorganizou completamente a minha cabeça, porque até então eu vinha estudando o processo de envelhecimento da mesma forma que os estudos da saúde pública, ou seja, no que hoje eu chamo de uma abstração universal, né? Então, parte-se do princípio que todos envelhecem da mesma forma, o que não é verdade. Então, pode passar o próximo. A partir deste momento, pode pôr o próximo. A partir deste momento, o envelhecimento ele já tinha outros contornos. E naquele momento eu estava inserida em nenhum curso de estrito sensu, né? Eu já tinha terminado o mestrado. Eu estava estudando porque sim, porque aquilo já era uma paixão e porque quanto mais eu estudava, melhor eu entendia o meu trabalho profissional. Então, pesquisar, ele não serve só para os momentos formais da vida da gente, né? Então, para fazer a graduação, para fazer o TCC, para fazer a monografia da especialização, para fazer a dissertação do mestrado. Pesquisar, ele serve para qualificar o nosso trabalho profissional. Ele serve para qualificar qualquer manifestação do nosso trabalho profissional, seja ele na docência, seja ele na assistência, seja ele na assessoria, seja ele em qualquer lugar. Então, a gente estuda, a gente pesquisa para ser um assistente social melhor. Muito bem. Então, eu já tinha entendido que os velhos, né, não compõem uma classe social, mas eles pertencem a uma classe social, e aí, quando a gente vai estudar o processo de envelhecimento, a gente vai estudar o processo de envelhecimento da classe trabalhadora. Né? O envelhecimento, ele acirra desigualdades sociais vivenciadas ao longo do ciclo da vida. Então, não é o envelhecimento que é pobre, né? Assim, as pessoas envelhecem e ficam pobres. Não, as pessoas são pobres. Elas tiveram uma infância pobre, uma adolescência pobre, uma juventude pobre, uma vida adulta pobre, portanto, elas vão ter um envelhecimento pobre. Né? E assim para qualquer outra manifestação da desigualdade social. E aí, neste cruzamento entre envelhecimento e desigualdade social, nós temos, então, o envelhecimento como uma manifestação da questão social, portanto, objeto de trabalho e de estudo dos assistentes sociais.
Pode, muito bem, pode deixar aí. Aí, nesse momento, eu estava dando aula com os miolos queimando por causa dos estudos de raça e etnia. E troquei de trabalho. Saí dessa instituição que eu trabalhava e fui trabalhar na Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo. E fui trabalhar, então, num posto de saúde de média complexidade. Lá, eu me deparei com idosos em diversas clínicas. Então, tinha idosos fazendo tratamento de câncer, tinha idosos fazendo tratamento de síndromes demenciais, tinham idosos fazendo tratamento de HIV/AIDS, porque o pessoal que foi contaminado na década de 80 estava envelhecendo. Idosos com transtornos de saúde mental. Então, tinham vários idosos, né? Vários grupos de idosos dentro daquele posto de saúde. Mas eles tinham em comum que todos eles usavam os serviços da Seguridade Social. Então, na saúde, na previdência e na assistência. Então, eu pensei, se eu estou dando aula, isso já tinha aí uns 5 anos que eu estava dando aula, né? O tempo foi passando. Eu devo fazer o curso de doutorado, né? Então, vou fazer esse curso de doutorado. Se eu estou com esses idosos transitando pela Seguridade Social, e quanto mais dependentes eles ficam, mais é o cuidador que vai fazer esse trânsito, então eu vou estudar o cuidador familiar dos idosos na política de Seguridade Social. Eu falei, nossa, vai ser muito simples, né? Isso que vai acontecer. Entrei no doutorado em serviço social na PUC com esse projeto, né? O cuidador de idoso familiar, o cuidado ao cuidador do idoso familiar nas políticas da Seguridade Social. Ótimo. Quando eu chego lá, aquele comichão de racismo, dos estudos de racismo que eu vinha fazendo com a professora Mabel e com a professora Márcia, começaram a me dar mais comichão. Por quê? Porque não se falava disso. Então, no curso, naquela ocasião, o curso de doutorado em serviço social na PUC não falava disso. Não tinha disciplina sobre raça e etnia. Não tinha. Então, de novo veio a história da universalização abstrata, né? Então, todo mundo envelhece igual, toda criança é igual, todo adolescente é igual. Então, eu falei, não é possível que a gente vai continuar nessa abstração, assim, né? Então, não. Daí, então, foi quando eu refiz o meu projeto de estudo, mantive o envelhecimento, porque isso é essencial para a minha vida de pesquisadora, e coloquei, então, a questão étnico-racial na jogada, né? E coloquei a questão racial. Isso não foi fácil, nem para eu fazer, porque estudar racismo neste país é muito difícil, e foi também complicado porque não tinham outros estudos que faziam essa articulação entre envelhecimento e racismo, né? Então, as coisas começaram a complicar um pouco para mim. Até que eu mudei de trabalho de novo. Eu fui para o Tribunal de Justiça de São Paulo. Aí, a complicação foi sendo construída numa outra forma, né? Então, veja, eu tinha o serviço social, então eu continuo sendo assistente social, né? Então, eu transitei por 3 inserções profissionais até hoje, né? Tive 3 locais de trabalho como assistente social, estou sempre trabalhando com idosos. Tinha o desejo de cruzar envelhecimento com racismo, e agora estava no Tribunal de Justiça numa vara de violência doméstica contra a mulher, que é onde eu estou até hoje, né?
Eu trabalho, então, com a Lei Maria da Penha. E quando eu chego lá, o que me acontece? Eu vejo mulheres idosas, negras, recorrendo à vara de violência doméstica. Aí, então, aquelas ideias que estavam na minha cabeça foram e fecharam um grande quebra-cabeça. E aí, então, eu passei a estudar as mulheres negras idosas e a invisibilidade da violência doméstica. Por que eu estou contando essa história? Estou contando essa história porque o objeto de pesquisa da gente, ele é dinâmico e ele vai conversando com a gente ao longo da nossa vida, né? Então, foi assim que aconteceu comigo, porque eu faço parte daquele grupo, lembra? Dos pesquisadores que é no trabalho que o objeto vai se mostrando. Então, primeiro, eu tenho meu trabalho na assistência, né? No atendimento aos usuários, não é assistência social, no atendimento direto aos usuários. E esses usuários são idosos. Então, é neste trabalho como assistente social que este objeto ele vem mostrando as suas feições. Próximo. Aí, então, o objetivo geral da tese de doutorado ficou avaliar o alcance das perícias psicossociais em apresentar e interpretar o universo cotidiano das mulheres negras idosas que demandam por justiça quando vítimas de violência doméstica. Mas, por que isso foi possível? Porque eu tenho o hábito de fazer diário de campo. Então, veja, todas essas angústias que vão surgindo, elas estavam todas registradas. O diário de campo é aquele instrumental do serviço social, onde nós, assistentes sociais, registramos as nossas reflexões, as nossas limitações, as nossas necessidades e os nossos estudos. Então, ele não pertence às instituições que nós trabalhamos, ele pertence a nós. Então, eu só consegui chegar a este objetivo geral e a este desenho de projeto, porque toda essa trajetória que eu estou contando para vocês, ela não estava só na minha cabeça, ela estava registrada nos meus diários de campo. Bom, objetivos específicos, então, ficou analisar como a violência doméstica é construída e vivenciada pelas mulheres negras, que procuram a vara de violência doméstica e analisar se as determinações judiciais atendem aos anseios dessas mulheres negras e idosas. E aí eu realizei, então, a pesquisa que eu realizei é uma pesquisa documental, assim como foram todas as outras. Aliás, desculpa, só não a pesquisa da especialização que eu fiz em entrevista com as assistentes sociais, mas todas as outras pesquisas que eu fiz são todas documental, porque eu gosto, eu acho uma pesquisa bastante enriquecedora, e como eu tenho uma vida com múltiplas inserções, né? Então eu dou aula, eu trabalho diretamente no atendimento, eu tenho filho, né? Então a pesquisa documental ela pode me acompanhar nesses trânsitos que a minha vida vai fazendo, tá? Então é importante também a gente ter o tipo de pesquisa que a gente consegue dar conta. Isso é importantíssimo, assim, né? Então, porque a pesquisa tem que estar na mão do pesquisador. E, no meu caso, para minha dinâmica de vida, a pesquisa documental, ela atende tanto aos anseios do objeto quanto às minhas necessidades e limitações. Próximo. Bom, e aí o desafio foi fazer análise do material coletado por meio da articulação não hierárquica de 3 conceitos: classe, gênero e racismo. E esta é a minha concepção de compreensão da realidade de então. Então, eu e Ilka,
Entendo a realidade social e qualquer manifestação da questão social pela articulação desses três conceitos: classe, gênero e racismo. E não há uma hierarquia entre eles. Ah, não, a classe é mais importante. Não, não é. Ela é tão importante quanto o racismo, ela é tão importante quanto o gênero, na minha concepção. E é assim que, desde então, eu tenho feito as minhas análises, sejam elas dos meus estudos psicossociais na vara de violência doméstica, seja desse estudo específico e seja, então, dos outros estudos que se desdobraram depois desse. Então, é uma articulação entre classe, gênero e racismo. Próximo. Próximo. Isso. Então, gênero é a desigualdade sociocultural existente entre homens e mulheres que privilegia o gênero masculino em detrimento do gênero feminino, né? Então, basicamente é isso, né? É o estudo dessas desigualdades que foram construídas, portanto podem ser reconstruídas e que vai colocar a mulher numa posição de subalternidade. Próximo. O racismo é um pouco segue essa mesma linha, mas quem vai ter a superioridade então é o branco, que foi desde o momento, né, da escravização aqui do nosso país, foi construindo a ideia de que o negro e tudo que a ele está relacionado é então inferior. E essa ideia de inferioridade física, cognitiva, nos aspectos religiosos, econômicos, culturais, ela vem possibilitando maior exploração da população negra e maior lucratividade e riqueza, seja ela material ou não, da população branca. Então, o racismo ele é funcional ao sistema capitalista. Ele foi apreendido pelo sistema capitalista na nossa história e dele não se desprende. Então, aqui no Brasil foi feito uma escolha de um desenvolvimento capitalista subalterno e racista, né? Que é o que mantém as estruturas dessa sociedade. Próximo. Próximo. E aí a ideia, né? E a ideia do envelhecimento, então, não mais já como uma categoria abstrata, mas como um grupo que tem extrato de classe, que tem gênero e que tem raça, né? No nosso país, o idoso é quem tem idade igual ou superior a 60 anos, e a palavra idoso vem em substituição da palavra velho, mas não veio com uma conotação de cidadania, como aconteceu com outros grupos etários que passaram por mudança de nomenclatura, né? Então, aqui a gente fala que não pode usar velho, velho é pejorativo, só que ser idoso continua sendo muito ruim na sociedade. Então, a gente não fez uma troca adequada, né, de conceitos. Mas a palavra oficial é idoso. Por que é que a gente envelhece? Por que a população envelhece? A população envelhece porque nasce menos pessoas. E aquelas que nascem vivem por mais anos e não vivem de forma igual. Essa é a questão, né? Então, certamente o seu avô teve mais filhos que o seu pai e seu pai tem mais filhos que você. Isso é muito, muito provavelmente entre nós que estamos aqui reunidos. Então, os nossos avós tiveram um número maior de filhos, o nosso pai um número menor e nós temos menos filhos. Então, para exemplar, eu tenho uma avó materna que teve 5 filhos, a minha mãe teve um filho e eu também tenho um. Acabou, né? E assim estamos nós hoje. E talvez você chegue a essa conclusão também. Então, nós temos menos pessoas nascendo e essas
E este número menor de pessoas está vivendo por mais tempo e cada um vive conforme a sua classe, o seu gênero e a sua raça. Mas, proporcionalmente, este número de idosos vem crescendo ano a ano. Próximo. Então, o envelhecimento populacional é uma questão de matemática, é proporção. A proporção de um grupo diminui, a proporção de outro grupo aumenta, não é em números absolutos. Em números absolutos, nós temos muito mais crianças do que idosos, mas proporcionalmente, no conjunto da população, a gente tem menos crianças, a proporção de crianças tem diminuído e a proporção de idosos tem crescido. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o nosso querido IBGE, nós tínhamos em 1940 4% da população e em 2020 a projeção era de 15% da população considerada idosa. Ou seja, em 60 anos, em 70 anos a gente vai mais do que triplicar a quantidade de idosos. Isto é um impacto gigantesco para todas as políticas sociais, porque idoso consome muito política de previdência e muito política de saúde. Então, isto é um impacto gigantesco para toda a sociedade, o que não quer dizer que os idosos são os responsáveis pela falácia dos nossos sistemas públicos. Isto não é verdade, mas eu sugiro que a gente converse isso em outro momento, né? Senão a gente não dá conta daqui. Próximo. Então, se o envelhecimento tem raça e etnia, o que a gente pode dizer? Que a população branca envelhece mais do que a população negra. Porque a população branca vive concretamente mais. E por que ela vive concretamente mais? Porque a população negra, o número de jovens de 15 a 20 anos que morrem devido à violência urbana é muito maior do que a da população branca. E se eu estou falando em proporção, quando eu diminuo a proporção de jovens negros, eu diminuo a proporção de idosos negros, né? Então, fora isso, o desgaste dos negros durante a vida de trabalho, ele é maior que o desgaste dos brancos, porque os negros ocupam posições menos privilegiadas e recebem menores salários. Portanto, eles se sacrificam mais para o trabalho, gastam mais tempo trabalhando, moram em regiões mais periféricas, portanto, gastam mais tempo no transporte público. O físico fica mais desgastado, portanto, com mais doenças crônicas. E essas mais doenças crônicas causam mais mortes e mais dependência no envelhecimento. Então, nós temos o quê? Que o envelhecimento tem cor, é branco e tem gênero feminino, porque mulheres vivem mais que os homens. Vivem mais que os homens porque o parto foi institucionalizado, né? Então não se tem mais parto em casa, por isso que eu tenho dificuldade de entender essas pessoas que têm filhos em casa. Mas tudo bem? E porque as mulheres, elas vão mais aos médicos, né, do que os homens. Então, só o fato de ir ao ginecologista uma vez ao ano já traz prevenção para um monte de doença das mulheres. Então, elas vivem mais que os homens. Então, o envelhecimento é branco e feminino. Próximo. Quem são os idosos brasileiros? São mulheres, são idosas, né? Então, são, na sua maioria, mulheres, são chefes de família e moram em áreas urbanas. E isso é importantíssimo. Os idosos devem morar em áreas urbanas. Se você tem essa ideia de que você vai ficar idosa e vai viver numa cabana e no meio de uma chácara, de um sítio, esquece, isso é péssimo. Idoso precisa de serviços urbanos para viver bem. Idoso precisa de centro-dia, precisa de centro de referência, precisa de núcleo de convivência, precisa de posto de saúde, precisa de hospital. Idoso precisa de cidade. Idoso não precisa ficar no meio do mato. Não tem nada para fazer no meio do mato. Vamos ficar na cidade. Bom,
Aí, aquele meu objeto de estudo, ele queria articular mulheres, idosas, negras e violência doméstica. Então, eu fiz um estudo da violência doméstica a partir da violência estrutural e do conceito de violência estrutural do professor Sérgio Adorno, que vai dizer que a violência ela é a eliminação do outro e ela é um desdobramento desta sociedade capitalista, ok? Então, violência doméstica no meu estudo, ela não aparece como um conceito em si mesmo. A violência doméstica, ela não, porque eu entendo que a violência doméstica ela não se explica por si mesma, em si mesma. Ela se explica a partir do dobramento da violência estrutural própria do nosso sistema capitalista. Então, ela é uma forma de violência dentre tantas outras que este sistema impõe às pessoas. Próximo. Então, vamos lá. Violência doméstica é um desdobramento, então, da violência estrutural. Mas ela ocorre principalmente dentro dos lares, né? Dentro do espaço doméstico. E, no atual momento de pandemia, o que tem se mostrado como um lugar efetivo de proteção ao crescimento da doença, do coronavírus, é o distanciamento social, né? Então, tem sido a medida que tem tido mais sucesso em todos os lugares, ou seja, nós devemos ficar em casa, né? Ao mesmo tempo, a casa é o lugar de maior ocorrência de violência para mulheres, crianças e idosos. Como é que esta casa, que não foi protetiva até agora, ela vai se tornar protetiva durante a pandemia? Ela não vai automaticamente, né? Então, a gente tem um problema sério, porque distanciamento horizontal não resolve para os idosos, né? Ou seja, eu deixo os idosos em casa e deixo a família toda sair de casa. E ele fica lá dentro de casa. Isso não resolve. Para o idoso, não resolve. Para o idoso vai resolver se todo mundo ficar. Porque se eu saio e volto para casa com o vírus, não adianta ele estar em casa sem sair, porque ele vai continuar tendo contato com o vírus do mesmo jeito. A questão é que a gente não tem como resolver o problema da pandemia no envelhecimento neste momento. Porque a gente precisa tomar ações de prevenção. Então, a gente tem como prevenir o aumento do contágio. Mas o aumento do contágio precisa que essas mesmas famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social, portanto, estão mais inseridas na dinâmica da violência, portanto, com maior probabilidade de ocorrência de violência doméstica, elas precisam se manter sob a proteção da política de assistência social. Então, no meu entendimento, a gente vai avançar na prevenção do contágio do coronavírus na população idosa se a política de assistência social for entendida como uma área essencial. Portanto, o trabalho não pode ser interrompido. Aqui neste país, nós entendemos saúde como tripé da seguridade: saúde, assistência e previdência. Se é tripé, um não vive sem o outro. Então, área essencial não pode ser a área da saúde. A área da previdência e da assistência é tão essencial quanto. E isso é muito polêmico, vou passar para o próximo slide para a gente abrir o debate depois. Pena que eu não estou vendo a carinha de vocês, mas já imagino pessoas dizendo: não, mas a assistência precisa parar. Não, amor, não pode parar. Mas vamos em frente. E eu fiz esse adendo para a gente
aproximar, né, o tema do envelhecimento à questão do coronavírus, e no debate depois a gente aproxima mais. Bom, resultados daquela pesquisa, da tese de doutorado, né, das mulheres idosas negras e a violência doméstica. O que nós temos? A essas idosas são impostas práticas sociais invisibilizadoras, que são realizadas nas fases anteriores da vida e são agudizadas na fase do envelhecimento. Ou seja, a mulher negra idosa, ela é invisível para os serviços de proteção e serviços sociais desde o seu nascimento. Então, ela é invisível para a educação, ela é invisível para a saúde, ela é invisível para a segurança pública, ela é invisível para a previdência social, ela é invisível para a política de saúde, de trabalho, por exemplo. Então, por que isso? Porque nós vivemos numa sociedade onde há a predominância do racismo estrutural. Então, esta mulher ela é invisível ao longo da vida. Portanto, quando ela for idosa e a esta invisibilidade racial se somar à invisibilidade do envelhecimento, nós vamos ter uma pessoa invisível. Portanto, as suas necessidades não serão atendidas. As perícias psicossociais se mostraram não apenas como registros do trabalho de assistentes sociais e psicólogos, mas como possibilidades de dar voz àqueles sujeitos invisíveis e assim torná-los menos invisíveis. Mas uma perícia psicossocial não consegue quebrar o ciclo da invisibilidade. E o material utilizado explicitou o posicionamento ético dos profissionais ancorados na defesa dos sujeitos atendidos. Então, uma vez que eu tenho sujeitos profissionais que estão comprometidos na defesa dos sujeitos atendidos, eu tenho perícias psicossociais, laudos, né, laudos sociais e laudos psicológicos que dão visibilidade a esses sujeitos, portanto, colaboram na efetivação de direitos. E a Lei Maria da Penha é importante para o enfrentamento da violência doméstica, mas enquanto ela não é implantada integralmente, ela é incapaz de atender as mulheres idosas. Uma vez que as denúncias são arquivadas, uma vez que a fala dessas idosas elas são desvalorizadas, e o que essas idosas conseguem são medidas protetivas de afastamento dos agressores do lar. Mas essas medidas duram enquanto durar o processo. Acaba o processo, os agressores voltam à convivência do lar. Portanto, eu tenho férias da convivência entre vítima e agressor e não solução das situações de violência. Próximo. O que a pesquisa foi concluída, o título de doutorado foi defendido, acabou, porém novas perspectivas se abriram, né? Porque pesquisa boa é aquela que você termina e você chega à conclusão que ficou um monte de coisa ainda para ser pesquisado. Então, hoje eu entendo ser importantíssimo a inclusão do conceito de branquitude no estudo do racismo, porque não dá para falar de falta de privilégio da população negra sem falar dos privilégios materiais e não materiais da população branca. E também uma outra questão que se mostrou real e bastante complexa é que mulheres idosas negras são obrigadas pelo sistema de justiça a ficarem com a guarda judicial de netos e sobrinhos quando os pais não realizam os cuidados com essas crianças. Então, esta maternidade tardia e não voluntária, como é que ela impacta a vida dessas mulheres negras que estão sob a mesma circunstância de violência doméstica que essas crianças?
Um pós-doutorado está sendo germinado? Talvez. Será? Talvez. Próximo. Isso. Bom, eu vou finalizar a minha fala trazendo uma outra questão do envelhecimento, que é os seus aspectos subjetivos, né? Uma das coisas que me apaixona no envelhecimento é que ele não é só do outro, ele é meu também, né? Então ele não é só do seu usuário, da sua família, do seu pai, da mãe, ele é seu também. Né? Então essa dialética entre o meu e o outro é muito desafiadora e ela é muito apaixonante. E na perspectiva do envelhecimento enquanto questão existencial, eu quero terminar com uma frase que é essa aqui. Envelhecer e adquirir maturidade nos torna mais corajosos. Viver é um grande desafio e nesta jornada estamos sempre em busca desta coragem para mudar o que não está bom e para falar o que está preso na garganta. Atravessamos oceanos do dia a dia de tantos porquês, mas aí é que está a grande questão. Uma mudança maior só pode começar depois de mudarmos por dentro, e só é possível mudar se quisermos. Rubem Alves, que faleceu aos 80 anos, portanto viveu bastante o processo de envelhecimento. Próximo. Quero me colocar à disposição de vocês para o debate, quero agradecer muito esta oportunidade e sejamos todos muito bem-vindos, então, ao processo de envelhecimento e nos vemos por aí no campo desse serviço social que é tão empolgante, que é tão desafiador e que é igualmente uma delícia de trabalhar e de estudar. Obrigada, gente. Vani, eu acho que agora poderíamos abrir para perguntas, né? O que vocês acham? E dúvidas dos alunos que surgirem. Antes de abrir para as perguntas, né, gostaria de agradecer mais uma vez a professora Ilka, né, por trazer detalhes tão importantes de toda a trajetória da pesquisa na vida dela. Eu acredito aí que o pós-doutorado já está ali com a sementinha plantada, né? Então, boa sorte aí nessa trajetória, né? Que é um momento, acho, muito importante quando a gente se envolve com a pesquisa, né? E deu para ver a trajetória de vida dela envolvida em pesquisas, né? E cada vez mais vão surgindo mais inquietações. Né? Isso aí é muito importante, né? Eu tenho certeza que o pós-doc está vindo por aí. Né? Vamos lá, deixa eu ver aqui se tem alguém. Vani, e eu acho que o que foi bacana também da apresentação é esse passo a passo, né? Como a vida profissional e a vida de professor, de pesquisador, ela foi se transformando e as etapas que a gente seguiu na construção dessa lógica, Ilka. Eu acho que para os alunos, né, de graduação, esse processo, de alguma forma, ele aparece com muita clareza, né? Como ele se deu ao longo da sua trajetória e como ele foi se remodelando conforme ia modificando, porque ao mesmo tempo que a gente tem que estar próximo do objeto, ao mesmo tempo a gente precisa se distanciar dele para ter esse olhar diferenciado, né? Corajosa, né? Acho que assim, uma defesa de tese de doutorado com bastante elementos, né, de racismo, de gênero. Eu imagino, eu falo que ainda bem que existem os orientadores e os professores de seminário de tese para salvar a gente de nós mesmos, né? Porque se a gente quiser, na medida do possível, a gente vai querendo abraçar o mundo, e isso ocorre também na graduação, quando a gente está lá definindo o projeto, definindo o objeto, ainda desenhando o campo de atuação do estágio supervisionado, e aí a gente vai se deparando com aquela realidade, em grupos ainda, tentando chegar com os grupos ali de escolha dos temas, dos objetos de pesquisas, o desafio que é para se chegar num comum entre todos, né, história de vida, aproximação com o objeto, entre os grupos,
Então, e é muito gratificante quando a gente percebe a evolução do aluno entre o período da qualificação aqui no processo da jornada científica e o quanto ele amadurece na etapa final da defesa do projeto final, né? Então, e isso tem sido para a gente, né, Vaniele, muito desafiador em outras instituições também, que eu atuei como pesquisador e como professor, principalmente da disciplina de pesquisa, da disciplina de TCC1, TCC2, TCC3, avançado, não sei o quê, todas aquelas fases que a gente sabe que existe, e você perceber a maturidade dos alunos quando chega lá naquele produto final, nasce aquela criança, nasce aquele filho e aquela pessoa jogada para o mundo, e muitos projetos desses com muita qualidade, inclusive com condições de ser seguido, né, para um mestrado. Então, nesses últimos dessas 6 jornadas que nós já realizamos na Unigran Rio, a gente se deparou com muitos bons projetos, e projetos, inclusive, de alunos que deram sequência aos seus estudos de mestrado e doutorado, no mesmo campo de investigação. E isso, para a gente, é muito gratificante, visto aí a experiência que a gente tem com a própria Vaniele, né, e com o próprio professor Diego Rivas, que foram alunos do curso e seguiram aí na trajetória de pesquisadores como mestres, né, tanto a Vaniele agora na questão de gênero, na UFRJ, quanto o Diego com relação às questões aí voltada para a questão de raça e para bolsistas do ProUni, né? Então, e aí agora com o Diego com o desafio de trabalhar a temática da diversidade, né, colocada para ele exatamente por conta dos desafios que a gente vai se colocando na profissão e se reinventando. Mas muito obrigado, Ilka, por tanta clareza na apresentação e exposição do tema e esse passo a passo de definição do objeto, dos objetivos, no processo da escolha, né, dos instrumentos metodológicos que seriam aplicados ao longo dos procedimentos que foram adotando de utilização desses instrumentos. Você colocou com muita clareza também o ponto específico de análise documental, porque era o que estava mais próximo, que você poderia carregar contigo para poder fazer análise desse objeto. É importante a gente também saber aonde o sapato que serve a gente consegue calçar no âmbito da pesquisa, porque senão a gente se compromete com um objeto que a gente não vai conseguir realmente, de fato, entregar o produto final, né? Então, eu não sei se o pessoal fez perguntas aí, Vani, mas Olha, eu queria... ainda não. O pessoal está parabenizando aqui pela palestra. Acho que a Bia quer falar alguma coisa. Eu gostaria de falar. Olá, Bia. boa noite, professora Ilka. Tudo bem? Eu sou a Bia, né, professora tutora do Serviço Social da Unigran Rio. E eu achei muito interessante a sua fala, porque além de atuar como professora tutora, também sou pesquisadora. Estou terminando agora meu doutorado em Serviço Social pela PUC-Rio. E a sua fala, assim, teve alguns pontos que me chamaram muita atenção. O primeiro foi relacionado à necessidade de escolha de estágio. Você colocou a importância do estágio, que muitas vezes o aluno fica com essa ânsia, né, de conseguir um campo de estágio para conseguir terminar a graduação, e muitas vezes não tem um cuidado em encontrar a instituição adequada, que dialogue também com a necessidade de área que você pretenda trabalhar. Então, eu, por exemplo, na minha graduação, né, eu tive a oportunidade de trabalhar na área da saúde e também, consequentemente, eu parti para a pesquisa na Fiocruz. Então, assim, foi justamente pela escolha do meu campo de estágio e também do lugar que eu desejava fazer pesquisa, que certamente contribuiu para essa minha continuidade na área de pesquisa. Talvez se naquele momento eu não tivesse ingressado nesses espaços aí durante a minha experiência acadêmica, certamente eu tinha aí desenvolvido uma outra trajetória acadêmica. Agora, uma coisa que me chamou a atenção também na sua fala foi quando você fala em relação ao cuidador, né? A família daquele idoso, né? E eu achei muito interessante isso, porque muitas vezes a gente não vê o lado daquela família. E aí eu queria te fazer uma pergunta, porque o meu mestrado, eu trabalho com memória social, né? Hoje eu trabalho favela, o meu mestrado eu fiz memória social na área de saúde mental. E eu optei em estudar, o meu recorte temporal foi justamente pensando no processo ainda de internação, né? Internação compulsória. Mas eu observei, eu trabalhei numa instituição, eu estudei a memória social de uma instituição chamada Colônia Juliano Moreira, na cidade do Rio de Janeiro. Não sei se
você já ouviu falar, é uma instituição bem Já conhecida ouvi na área de falar. saúde mental. Pois é. E eu lembro que na época eu trabalhava numa empresa de engenharia, né, na ocasião, e eu estava trabalhando num projeto de urbanização dessa área. E um dos projetos que nós estávamos trabalhando era justamente a construção de uma vila de casas para esses idosos, porque a gente entendia que a partir da década de 80 para 90 teve o processo aí de reforma, né, da saúde, consequentemente houve aí o fim da internação compulsória e esses idosos, né, a população da saúde mental estava envelhecendo e eles não tinham para onde ir. E aí que a colônia, naquele momento, construiu algumas casas e conseguiram garantir a permanência desses idosos. Atualmente, né, eu trabalho muito em parceria com o CAPS, e eu trabalho muito em parceria com o CAPS aqui do bairro de Botafogo, aqui na zona sul do Rio. E assim como na zona oeste do Rio, que a gente tinha esse número de idosos na área de saúde mental que não tinha mais esse vínculo familiar, eu observo também essa realidade muito presente aqui nesse CAPS que eu faço articulação atualmente. E aí a minha pergunta é referente quando você faz a apresentação do seu trabalho no equipamento de saúde, eu lembro que você falou de uma forma muito rápida, que você tinha esse público, que eram os pacientes, né, os usuários que eram da saúde mental. Então, eu queria entender se vocês tinham alguma articulação voltada a tentar localizar essas famílias, onde esses idosos residiam naquele momento. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito disso. Pensando aí, eu sei que o seu recorte, como você falou, a questão de gênero, né? Mas eu também queria entender se você conseguia identificar essa questão da saúde mental. À medida que a gente entende que hoje não há mais a internação compulsória. Então, a gente ofertado, né, dentro da saúde os serviços de o CAPS, mas para onde esses idosos vão, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho dentro da sua experiência, se você tinha esse público e onde esses idosos ficavam aí quando saíam ali da instituição que você atendia. Obrigada. Respondo agora ou espero outra? Posso responder? Pode, se surgir outra pergunta aqui, eu te falo. Tá. Bom, então a instituição em questão, ela era uma ONG que tinha 3 unidades. 2 unidades eram centros de convivência num bairro central do município e num bairro periférico. E a outra unidade era essa unidade residencial. Então, os idosos, eles eram da comunidade, eles moravam, eles tinham uma casa e alguns moravam com outros familiares e outros moravam sozinhos. No momento em que eles perdiam a autonomia, aliás, desculpa, que eles perdiam a independência, né? Eles passavam a não conseguir realizar sozinhos as atividades do dia a dia, então é que surgia essa pessoa do cuidador. E esse cuidador, ele era convocado pelo serviço de saúde no qual o idoso ele estava internado, ou ele fazia acompanhamento. Então, surgia cuidador, tanto para o idoso que morava sozinho, aparecia um filho, aparecia um sobrinho, um irmão, porque também tem muito idoso que cuida de idoso, né? Ou dentro da própria casa, essas pessoas que já estavam com ele. Em ambos os casos, era feito uma avaliação que eu utilizava um instrumental que é muito utilizado pela enfermagem, que é a escala funcional da OARS. O-A-R-S. Essa escala, ela diz assim, ela coloca todas as atividades que uma pessoa precisa realizar para sobreviver dentro de uma casa sozinha e se essa pessoa, e aí essas atividades, se a pessoa realiza sozinha ou não, e se ela precisa de ajuda, que tipo de ajuda que ela precisa? Porque, por exemplo, o idoso precisa de ajuda para tomar banho, mas ele precisa de alguém que lave o seu corpo, ou ele precisa de alguém que faça espelho para ele, ou ele precisa de alguém simplesmente que abra o chuveiro para ele e dê o sabonete na mão dele, e o resto ele faz sozinho.
Então, é isso, né? Então, essas atividades. Ele faz sozinho, ele precisa de ajuda, e se precisa de ajuda, que tipo de ajuda ele precisa? Então, aí, através disso, a gente conseguia classificar se era um idoso de baixa dependência, de média dependência ou de alta dependência. E, através dessa escala, como eu não utilizava, como a enfermagem utiliza para ter score, né, e só para fazer essa pontuação, eu fazia o relato desse cuidador. Esse cuidador fazia isso e ele tinha sido orientado e ele sabia fazer. Ele fazia sem ser orientado, ou isso era tranquilo para ele, ele não tinha dificuldade em relatar, ou ele tinha dificuldade. E se ele tinha dificuldade, essa dificuldade eram emocionais, né? E aí estão vinculadas ao estresse do cuidador ou não, ou eram dificuldades físicas. Ele não tinha, por exemplo, força, ele não tinha uma cadeira de rodas que ajudasse, ele não tinha, ele não tinha equipamentos que auxiliassem, entendeu? Então, esses três tipos. E aí, com tudo isso de informação, é que eu sentava junto com a terapeuta ocupacional da instituição, e aí a gente fazia uma avaliação de todas as situações. Quais situações eram mais graves, quais situações eram menos graves. E aí a gente dava uma devolutiva para esse cuidador, e nesta devolutiva cabia encaminhamentos para diversos serviços, entre eles os equipamentos de saúde mental, que no caso, o mais acionado era relacionado ao uso abusivo de álcool e outras drogas, né, que era um problema bastante importante. Então, e aí disso, uma vez feito esses encaminhamentos também, aí a situação do idoso também era avaliada, se ele seria acolhido na instituição de longa permanência, né, na residência ou não, assim, porque também dependia do tipo de vaga que tinha na instituição naquele momento, porque ela precisava ter a vaga no setor de alta dependência, se era um idoso de alta dependência. Então, é um grande quebra-cabeça, né, que a gente montava. E essas famílias que não eram contempladas pela acolhida do idoso, nós fazíamos, então, este ciclo de orientação com elas, né? Nós juntávamos pelo menos 15 famílias, o que não era difícil de formar um grupo de 15, e aí nós chamávamos para dar essas orientações. E o norte das orientações é que elas tivessem aplicabilidade no cotidiano. Então, não era para falar de coisas que não tinham a ver com a realidade, assim, né? Então, assim, comida. A comida não pode aspirar para o pulmão, ou seja, não pode engasgar. Então, a comida tem que ser grossa, sabe? Sim. Então, a consistência dela tem que ser pastosa, tem que ser mais grossa. Isso era fundamental, que as orientações tivessem aplicabilidade para o cotidiano. Aqueles que a gente tinha encaminhado para os serviços de saúde, então a gente mantinha vínculo com esses serviços, né? E esses serviços, então, faziam faziam feedback, né, para a gente, davam um retorno para a gente, e depois disso a gente referenciava nos serviços de assistência social do município, né? Para que a família continuasse sendo acompanhada a longo prazo, não só para essa questão de acolhimento ou não, que já teria sido resolvida pela instituição, né? Ou pelo acolhimento ou não, mas de qualquer forma já teria sido resolvida. Então aí a gente fazia referência para o serviço de assistência social básica do município. Era isso que era feito. Eu gostaria só de falar uma coisa sobre os estágios. Eu entendo a construção da identidade profissional de uma forma muito semelhante como a professora Maria Lúcia Martinelli faz a compreensão também,
que a gente precisa ter as referências positivas para construir uma identidade, né? A identidade, ela não se constrói pela negação. Ela não se constrói pelo não, pelo errado, né? Ela se constrói pelo bom exemplo, né? E bom exemplo na dialética, da contradição e tudo aquilo que a gente conhece e que nos respalda, é isso. Mas é preciso que os campos de estágio sejam bons. Isso é fundamental. Eu entendo que isso é fundamental. É desafiador para nós que estamos no campo da formação, né? É desafiador, mas é fundamental. Porque estudantes que saem da graduação sem aprender o que deve ser feito, só aprendendo o que não fazer, eles saem com a formação bastante comprometida. E quem perde conta é todo mundo, né? É a profissão e os usuários dela. Bom, a gente tem aqui alguns comentários, né, do professor Diego Rivas, falando da importância dessa discussão para os estudantes, né, que ainda está inserido no universo da pesquisa. A professora Mônica também trazendo aí, agradecendo, né, pela grande contribuição, né, e destacando que a sua fala também é de grande importância para os alunos na construção da sua identidade profissional. Né? E acho que o professor Diego vai fazer uma perguntinha aí ou alguma colocação. Boa noite a todas e todos presentes. Mais uma vez eu gostaria de agradecer à professora Ilka por ter aceito o convite e parabenizar pela excelente exposição. É muito importante os estudantes eles ouvirem e refletirem sobre esse assunto, tendo em vista, né, que a dimensão investigativa ela é inerente à formação profissional e também à atuação da assistente social. Na verdade, eu não vou fazer nenhuma pergunta, né, é só mais no sentido mesmo de agradecer e reforçar a importância dessa discussão. Falar com os alunos também, né, que estão aí neste momento de preparação para a defesa oral pública da monografia e também para a qualificação, como que esse universo é importante, como que a gente cresce e como a gente amadurece, tanto pessoalmente como, né, enquanto profissionais, enquanto, né, pesquisadores. Então, eu sei que é um momento para muitas pessoas de tensão, de adrenalina lá em cima, mas que também é algo que a gente necessita para que a gente possa amadurecer. Como a professora bem colocou, esse universo da pesquisa ele é bem dinâmico. Nem sempre tudo aquilo que a gente pensou, que a gente desenhou, da forma que a gente quis, acontece do jeito, né, conforme a gente planejou. Porque faz parte desse universo da pesquisa, né? É algo dinâmico, as adversidades aparecem, as mudanças no decorrer desse processo, elas são intrínsecas também, tendo em vista que nós somos sujeitos históricos, assim como os objetos em que a gente estuda, né? Então, deixar também uma palavra aí acalorada no sentido de acalmar as estudantes que vão estar defendendo amanhã e também o pessoal que vai estar qualificando ao longo dessa semana. Fiquem tranquilas, serenas, afinal de contas foram vocês que construíram essa monografia, que estão aí nesse momento ainda de elaboração desse projeto de pesquisa. Mais do que qualquer professor e examinador, vocês conhecem o tema, o objeto de estudo, os objetivos, a relevância. Agora vocês só vão defender, apresentar oralmente aquilo que vocês já estão debruçadas há 2 semestres ou há 1 semestre, dependendo se é seminário de monografia 1 ou seminário de monografia 2. A banca examinadora ela vai apenas trazer contribuições, pessoal que ainda está engatinhando no projeto de pesquisa, para que possa ver por outros nortes, para que possa ter outros horizontes, trazer algumas ideias no campo do referencial teórico, da metodologia, mas acalmem-se, tranquilizem o coração, porque vai ser ótimo aí, tanto a defesa, tanto as qualificações. E aí, só também
ressaltando a fala da professora Ilka, como ela bem colocou, sobre a questão da importância dos estágios, né? E aí falando não só como pesquisador, professor, mas também como supervisor acadêmico. A gente sabe que no universo do serviço social é bem complicada essa questão dos campos de estágio, né? A gente lida com esses desafios contemporâneos frente à precarização, desmantelamento das políticas sociais. Porém, eu concordo com a professora quando ela coloca que esse momento do estágio ele tem que ser oportunizado pelo aluno para que ele crie essa identidade profissional e para que ele consiga avaliar essa experiência de forma crítica, né? E diante dos limites, diante das dificuldades, que ele também pense estratégias, que ele se coloque como protagonista junto com assistente social ou assistente social que estiver responsável por essa supervisão de campo. E é muito importante quando a professora aqui falando sobre a trajetória dela acadêmica, profissional, ela sinaliza que dessas experiências empíricas, tanto do estágio, depois enquanto profissional, já atuando como assistente social, que a gente, né, se inquieta, se incomoda, e daí que surgem os nossos objetos de estudo e os nossos objetos de pesquisa. É muito importante essa relação teoria e realidade quando a gente faz a aplicação. E uma coisa que a professora colocou, e foi muito importante, eu até sinalizei aqui, em relação ao diário de campo, que muitas das vezes os alunos, eles enxergam o diário de campo só como um instrumento, um pré-requisito lá da graduação, que o supervisor acadêmico vai exigir, o supervisor de campo vai exigir. Mas como a professora bem colocou, o diário de campo ele se apresenta como um instrumento de registro e reflexão da nossa prática enquanto estagiário, e depois ele continua sendo esse instrumento de registro e reflexão. Nós, profissionais, continuamos usando o diário de campo para registrar lá alguma situação que a gente depois vai se debruçar, que a gente depois vai buscar um referencial teórico para fazer uma síntese reflexiva mais aprofundada, para entender aquela dinâmica, né? Nós, assistentes sociais, a gente, a todo momento, lidamos com essa relação teoria e prática, né? É uma falácia dizer que, na prática, a teoria é outra. E o diário de campo, ele se apresenta como um instrumento aí de registro, reflexão, de extrema importância, tanto para vocês enquanto estagiários, que estão no processo de formação, tanto para nós também. Então, né, eu peço aí uma atenção especial e esse olhar para o diário de campo, para além de um cumprimento curricular de disciplina, né, um elemento obrigatório de disciplina, um instrumento avaliativo, mas que ele é fundamental para que a gente possa oxigenar, para que a gente possa refletir, para que a gente possa se debruçar em relação às situações que a gente vivencia no campo empírico. No mais é isso, mais uma vez agradecer, saudar todos os professores presentes, professor Adriano, Vanieri, Beatriz, Mônica, parabenizar em especial a professora Ilka pela brilhante aí exposição e deixar um beijo também para os alunos, acalmem o coração, vai dar tudo certo ao longo dessa semana aí na jornada científica. Ilka, tem uma aluna que fez a seguinte pergunta, a Enéia. Né? Essas idosas que sofriam essas violências domésticas, quem eram esses agressores? Os filhos, os companheiros ou os netos? Os agressores principais são os filhos e seguidos dos companheiros. Não, na amostra da tese não havia netos. Havia filhos, tanto homens quanto mulheres, e companheiros tão idosos quanto elas, idoso agredindo idoso. Bom, mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta para a gente poder finalizar essa etapa? Oi, a aluna Luzia disse que você é maravilhosa, obrigado pela aula.
Seus pupilos. Acho que sim. Ao longo do bate-papo, vários elogios, né? O pessoal falando bastante. Bom, eu acho que não tem mais questões ou perguntas. Ilka, algum professor gostaria de fazer alguma colocação final? Eu quero agradecer mais uma vez o convite. Obrigada, Adriano. Muito obrigada por isso, por esse momento. Quero agradecer aos alunos, meus, seus e nossos, aos colegas professores. E quero desejar muito boa sorte para o pessoal que vai qualificar, que vai apresentar. Esse friozinho na barriga, ele parece ruim, mas ele também nos mantém alertas. Isso é bom. Partilhar conhecimento, construir conhecimento é uma delícia. E o serviço social, ele tem espaço e ele tem necessidade disso. Parabéns para vocês. Boa sorte, tudo vai dar certo. E aos colegas, espero que a gente se encontre logo, que quando acabar essa pandemia, né, que volte os encontros de ABEPs, o Congresso Nacional, não é mesmo? Que nós possamos ir e possamos nos encontrar. Eu estou Com toda a seriedade esperando aquele encontro. encontro de Ilka e Ico aqui no Rio de Janeiro, tá? Ah, pois é, ele está muito agendado. Vai ser muito instigante. Vamos aproveitar essa oportunidade também para poder fazer um grande debate presencial. Se Deus quiser, tudo vai nos permitir que façamos isso. Vai. Mesmo com 1,5 metro de distância. Mas, mais uma vez, obrigado a todos vocês, alunos. Obrigado, Ilko. Obrigado, Beatriz. Obrigado, Diego, Vaniele, Mônica. Mônica Ramos também colocou aqui a sua contribuição nas mensagens, né? Agradecendo aí, acho que a Vaniele já até falou, né? Agradecendo a Ilka aí por essa contribuição e a importância para os nossos alunos com relação à identidade profissional. Bom, agradeço mais uma vez a todos, né, nesse horário da noite, ainda todo mundo persiste nas nossas lives, e é importante esse processo de troca, a gente se manter nesse processo com muita tranquilidade, tá? Ao grupo que irá se apresentar mais uma vez, venha com o coração aberto e com a alma preparada, porque é muito tranquilo e com muita leveza, porque a ideia é que vocês possam sair daqui mais vitoriosos do que chegaram, tá bom? Um grande abraço, se cuidem, se protegem, usem máscara, para quem não pode ficar em casa em isolamento social, se for sair, muito álcool gel, tá bom? E protejam aquelas pessoas que vocês amam de verdade. Um grande beijo a todos vocês. O link de horas de atividades complementares e certificados a todos que precisarem está aqui no site novamente, tá? Acabei de colocar. E qualquer coisa estamos à disposição. Um grande beijo, gente, e boa semana a todos vocês. Um beijo a todos. Mais uma vez, muito obrigada, Ilka, pela sua participação. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Beijos. Tchau.